Você já pensou em ter uma renda que te dá liberdade sem precisar sair de casa? Sem depender de ninguém, longe da insegurança financeira e ainda podendo estar perto da sua família? No começo, eu também duvidei que era possível, mas os aromatizadores mudaram a minha vida e a vida da minha família. Eles me deram independência, segurança e, acima de tudo, a chance de construir um futuro melhor para mim e para minha família. E foi por isso que eu decidi levar essa transformação para outras mulheres. Mulheres que, assim como eu, querem conquistar a sua independência financeira sem abrir mão dos momentos mais importantes da vida. No início, até a minha família achava que aromatizador não dava dinheiro, mas eu sabia que era possível e eu só precisava seguir o método certo e mostrar para as minhas alunas como fazer o mesmo. E hoje eu posso te dizer com toda certeza, isso funciona. Essas são algumas das mulheres que acreditaram e transformaram suas vidas. Agora é a sua vez de transformar a sua vida com aromatizadores e conquistar a independência financeira trabalhando de casa. Olá, sejam muito bem-vindas à primeira aula da nossa imersão Essência Lucrativa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gabriela Fernandes, especialista em aromatizadores e ajudo mulheres, mães, donas de casas, artesãs, aposentadas independentemente da idade, a se tornarem empreendedoras e conquistarem uma renda de mais de R$3.000 por mês com aromatizadores trabalhando em casa. Eu estou tão animada com essa aula porque hoje você vai descobrir os 3 pilares que fazem toda a diferença para construir um negócio lucrativo com aromatizadores, mesmo que você esteja começando do absoluto zero e nunca tenha vendido nada antes. Mas antes de começar, eu quero saber de uma coisa. Quem aqui acompanhou as lives de aquecimento que eu fiz lá nos últimos dias no Instagram? Foram encontros muito especiais, onde eu compartilhei vários conteúdos complementares justamente para preparar vocês para essa imersão. Se por um acaso você perdeu alguma dessas lives, não se preocupe. Elas ficaram gravadas, então depois você pode voltar lá e assistir tudo com calma. E agora sim, começando oficialmente a nossa imersão Essência Lucrativa. E antes de entrar no conteúdo, eu quero deixar muito claro para quem é a imersão Essência Lucrativa. A imersão foi feita com muito carinho para você que é mãe, que quer ter uma independência financeira sem precisar abrir mão dos momentos preciosos com seus filhos. Para você que já é artesã e trabalha com outros produtos e quer aumentar o seu faturamento. Também é para você que sente que a aposentadoria não é o suficiente e quer voltar a se sentir produtiva e independente. E também é para você que trabalha fora o dia todo, vive na correria e não tem tempo para nada, mas quer encontrar uma forma prática e lucrativa de complementar a renda. Se você se identificou com algumas dessas situações, fica comigo até o final dessa aula, porque eu vou te mostrar um método simples e acessível para transformar aromatizadores em uma fonte de renda. E agora me conta uma coisa, quem aqui não quer parar de passar aperto no final do mês? Onde você não vê a hora do mês virar porque não tem mais dinheiro. Quem aqui gostaria de poder escolher uma escola melhor para o seu filho, ajudar mais nas despesas de casa, reformar a casa, viajar ou simplesmente conseguir juntar um dinheiro para realizar um sonho? Talvez você esteja aqui porque quer parar de depender apenas de um salário. Ou até mesmo sonha um dia trabalhar para você mesma. Me conta aqui nos comentários quais dessas situações mais representam a sua realidade hoje. Porque nessa série de 3 aulas eu vou te ensinar, de forma simples e prática, como lucrar com aromatizadores, mesmo que você esteja começando do zero, utilizando materiais de baixo custo e alguns que talvez você já até tenha aí na sua casa. E tudo isso aliado ao método certo e ao passo a passo que eu vou te mostrar nesses 3 dias, é o que vem permitindo que tantas mulheres conquistem
um faturamento de mais de R$ 3.000 por mês para aromatizadores. E tem mais, eu também preparei um presente super especial para quem acompanhar as aulas e colocar a mão na massa. Na aula 3, eu vou revelar uma atividade especial. E quem fizer direitinho vai participar de um sorteio de 3 combos exclusivos com um livro digital Home Sprays Incríveis e um livro digital Aromatizadores Incríveis. Então fica comigo até o final da aula e já anota aí. Na terceira aula eu vou explicar exatamente o que você vai precisar fazer para participar do sorteio. E agora eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Você já imaginou ter um método que permite ganhar dinheiro sem sair de casa, perto da sua família? Sem precisar pegar ônibus lotado, sem chefe pegando no seu pé e ainda tendo mais tempo de qualidade com quem você ama. Poder pagar as suas contas sem sufoco, comprar o que você precisa sem ficar contando cada centavo, ajudar nas despesas de casa ou simplesmente ter mais tranquilidade financeira? Talvez agora você esteja pensando: será que isso é realmente possível? Será que eu consigo também? E eu entendo esse sentimento. Hoje em dia, existem tantas promessas falsas na internet e é normal você ficar desconfiado. Mas eu quero que você fique comigo até o final dessa aula, porque eu vou te mostrar que isso é real. E mais do que isso, eu vou te mostrar que você também consegue. Esse método não foi testado só por mim. As minhas alunas colocaram em prática e muitas delas já conquistaram a própria renda trabalhando de casa, com liberdade e segurança. E agora chegou a sua vez. Eu me chamo Catiângela, moro em Dolcinópolis, é uma cidadezinha bem pequena, pertinho de Jales. Eu fiz a mentoria da Gabriela, da Essência Lucrativa. Assim, para mim foi muito importante, procurei, vários meses fiquei protelando se eu fazia, se eu não fazia. Eu trabalho em Dolcinópolis, eu trabalho no Conselho Tutelar. E aí, um dia, conversando com meu marido, eu resolvi fazer. Foi muito bom para mim. Eu já passei por alguns problemas de depressão e isso está sendo assim, está me ajudando demais, porque eu me sinto útil. A gente tem todo o suporte da Gabriela. O primeiro mês, até achei, eu não acreditava que eu iria vender tanto. O primeiro mês eu bati minha meta, eu vendi até mais que R$3.000, eu vendi 3.000 e pouco, então foi uma meta assim, para mim foi um grande sucesso, que eu não esperava que eu iria vender isso em um mês. E eu, assim, acredito muito que todo mundo que tiver interesse, que gostar, faça, porque vale muito a pena. Muito mesmo. Mas antes de te contar como eu consegui ajudar tantas alunas a criar uma renda com aromatizadores, deixa eu te contar como tudo começou. Porque eu não nasci empreendedora não, e muito menos imaginava que um dia estaria aqui ensinando outras mulheres. Mas eu sempre corri atrás da minha independência financeira. Desde nova, eu tinha uma coisa muito clara dentro de mim. Eu queria ter o meu próprio dinheiro. Eu trabalhava durante o dia no caixa de uma loja de materiais de construção. E à noite eu fazia faculdade. E cada mensalidade da faculdade eu pagava com o meu próprio trabalho. E eu lembro de chegar em casa cansada, mas com aquela sensação de orgulho, sabe? De saber que eu estava construindo o meu futuro. E aos 20 anos eu me casei. E aos 22 anos veio uma notícia que mudaria completamente a minha vida. Eu estava grávida. E junto com aquela alegria veio também um grande medo. Porque eu comecei a pensar, como que eu vou trabalhar quando meu filho nascer? E se eu parar de trabalhar, como que eu vou ajudar na renda da minha casa? E a verdade é que eu não tinha uma rede de apoio. A minha família morava longe, o meu marido trabalhava o dia todo. E contratar alguém para cuidar do meu filho significava deixar praticamente todo o meu salário com uma babá. Na prática, eu ia trabalhar só para pagar alguém para cuidar do meu filho. E além disso, nós dois tínhamos um desejo muito grande, que eu queria estar presente na criação do nosso filho, acompanhar cada fase, educando com os nossos princípios e valores. Então, quando ele nasceu, eu tomei uma decisão muito difícil. Eu pedi demissão. Só que junto com essa decisão, veio um sentimento que muitas mulheres aqui talvez conheçam: a frustração de depender financeiramente.
Eu me sentia mal, sabe? De não poder comprar uma roupa para mim, de não poder comprar um brinquedo para o meu filho sem ter que pedir para o meu marido. E ao mesmo tempo, os problemas financeiros começaram a aumentar e isso foi me gerando crises de ansiedade. Eu me sentia perdida, sem saber o que fazer. E foi nesse momento que eu fiz algo muito simples, mas que mudou tudo. Eu conversei com Deus, eu pedi uma direção a Ele. Eu não sei qual é a sua fé, mas eu acredito muito em Deus. E naquela noite, eu recebi a resposta da minha oração. Eu tive um sonho com os aromatizadores. Eu já tinha trabalhado com isso alguns anos antes, no meu antigo emprego. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu lembro até hoje, eu peguei o celular, abri o Instagram e a primeira coisa que apareceu foi um curso de aromatizadores. E aí naquele momento eu não tive mais dúvida. Eu sabia que era uma confirmação, que aquele era o caminho que eu devia seguir. E mesmo com medo, mesmo sem saber se daria certo, eu me inscrevi no curso e fiz a minha primeira compra de materiais. Eu gastei R$2.000 parcelado no cartão. Mas calma aí que você não vai precisar investir tudo isso não. Depois eu vou te mostrar como começar com muito menos. E aí eu comecei a produzir os meus primeiros aromatizadores e eu nunca vou esquecer. A minha primeira venda foi para minha amiga e ela gostou tanto, mais tanto, que começou a me indicar para as outras pessoas. Em apenas 2 dias eu já tinha vendido tudo. Então ali eu tive a primeira prova de que aquilo realmente podia funcionar. Mas no começo nem todo mundo acreditava, muita gente dizia que isso não dava dinheiro. Até dentro da minha própria família tinha gente que duvidava. Mas eu fiz uma conta muito simples. Eu percebi que se eu dedicasse cerca de 20 minutos por dia, já seria o suficiente para produzir 2 aromatizadores. E vendendo cada aromatizador por mais ou menos R$80, eu poderia chegar a mais de R$3.000 por mês com aromatizadores. Mais do que 2 salários mínimos e mais do que eu ganhava no meu último emprego. Só que agora, trabalhando em casa, sem pegar ônibus, sem chefe e principalmente sem perder momentos com meu filho. Então, para mim, tudo aquilo fazia sentido. Então, eu decidi continuar, mesmo com medo, mesmo sem apoio. Cometi erros, tive vergonha de vender no começo, mas uma coisa eu nunca deixei acontecer. Eu nunca deixei o medo me paralisar. E aí, com o tempo, eu percebi uma coisa muito importante, que não bastava apenas vender. Eu precisava fazer o cliente voltar. Então eu comecei a estudar muito mais sobre as qualidades dos produtos, estudei muito, testei combinações e busquei a melhor receita para criar aromatizadores que realmente cheirassem até o fim. Foram meses testando, até desenvolver uma receita que unia 3 coisas: alta qualidade, baixo custo e um perfume que realmente dura. E quando finalmente estava dando tudo certo para mim, tudo parecia estabilizado, veio um novo desafio. O meu marido recebeu uma proposta de trabalho em uma cidade grande, uma cidade 7 vezes maior do que a que eu morava. E aí na hora eu pensei, pronto, acabou o meu negócio. Eu achava que eu ia perder as minhas clientes, achava que eu não ia conseguir vender no lugar onde eu não conhecia ninguém. Mas aí aconteceu algo que eu não esperava. As minhas clientes continuaram comprando comigo. E ao mesmo tempo, eu decidi dar um passo além. Eu comecei a profissionalizar o meu negócio. Eu melhorei a minha identidade visual, eu refiz as minhas etiquetas, melhorei as minhas fotos, passei a usar o Instagram como uma estratégia e foi aí que algo muito maior começou a acontecer. Eu comecei a vender para empresas, escritórios, outros tipos de clientes que eu não imaginava antes. E foi aí que eu aprendi uma das lições mais importantes da minha jornada. Não importa onde você esteja. Se você tem um produto de qualidade e um negócio bem estruturado, você consegue conquistar seu espaço em qualquer lugar. Tanto que depois eu me mudei de cidade de novo mais 2 vezes e o meu negócio continua funcionando normalmente. Hoje já são mais de 7 anos trabalhando com aromas. E além dos aromatizadores de varetas, eu também vendo home sprays, sabonetes líquidos, aromatizador de carro, neutralizador de odor. Mas a minha maior virada de chave não foi só vender mais produtos. Foi entender como transformar aromatizadores em um negócio de verdade, com método, estratégia e faturamento recorrente. E talvez agora você esteja pensando, Gabi,
se você já tinha o seu negócio, por que você começou a querer ensinar outras mulheres? E a resposta é muito simples. Assim como Deus falou comigo para começar o meu negócio, Ele me despertou para ensinar outras mulheres que passam pelas mesmas dificuldades que eu já passei. Então eu comecei a postar no Instagram, comecei a mostrar os bastidores, dar dicas, e aí comecei a receber mensagens de mulheres dizendo: Gabi, eu fiz e vendi. Gabi, consegui a minha primeira renda. E foi aí que eu entendi que aquilo tinha se tornado a minha missão. Foi isso que me fez não desistir até hoje. Ajudar mulheres a conquistarem a sua independência financeira através dos aromas. Porque aqui nós não estamos falando só sobre dinheiro. Nós estamos falando sobre liberdade, autoestima e qualidade de vida. Talvez hoje você esteja se sentindo assim, desmotivada, dependendo financeiramente, querendo fazer algo por você, mas sem saber por onde começar. E foi exatamente desse lugar que eu comecei. E agora eu quero te mostrar que é possível mudar essa realidade. E de tudo que eu vi na internet, assim, de tudo que eu pesquisava, de tudo que eu tentava entender um pouco do assunto, foi o que mais, assim, eu mais me identifiquei. Porque eu sou muito caseira, sabe? Eu gosto de ficar no meu quadradinho. E eu falei até meu marido, né, que você sabe da história que eu te contei, que meus sogros faleceram, eu tinha uma ligação muito forte, convivia muito ali com eles, eu me ocupava o tempo todo com eles ali. Daí perdi minha sogra, daí logo meu sogro também, daí eu fiquei, sabe, sem rumo. E foi nossa, me ajudou demais começar. Me ajudou demais, porque eu já não tinha ânimo nem para sair, sabe, para ir em algum lugar, no mercado, eu ligava e mandava entregar, olha isso, né? Daí, aí com os aromatizadores eu fui metendo a cara e começando, falando com as pessoas, sabe? Me ressocializando. A verdade é essa. Essas aulas são super, assim, didático, é tudo muito bem explicado, você explica muito bem tudo, só que é uma coisa que o retorno é muito rápido. É muito gostoso você ver ali o resultado, sabe? Eu quero te mostrar que fazer aromatizador é simples, mas existe uma grande diferença entre apenas seguir uma receita e realmente criar um produto de qualidade, que exala o perfume até o final e encanta os clientes. Talvez você já até tenha feito alguns aromatizadores antes, talvez já até saiba alguma receita, mas o que acontece depois? Você fica perdida, sem saber como vender, sem saber como precificar, sem saber como transformar aquilo em um negócio de verdade. E é exatamente por isso que eu estou aqui, para te ensinar o caminho completo, do zero até os seus primeiros R$3.000 por mês com aromatizadores. Mas antes de qualquer técnica, antes de qualquer receita, existe um primeiro requisito para quem quer realmente transformar isso em uma renda. E esse requisito é o seu motivo. O motivo é o que te move, é o que te faz sair do lugar, é o que te faz continuar mesmo quando parece difícil. Então eu quero que você pare agora e reflita. Por que você quer entrar nesse mercado? Cada pessoa tem um motivo diferente. Talvez você esteja desempregada e precisa de uma renda urgente. Talvez você queira mudar de profissão porque não aguenta mais o seu trabalho atual. Talvez esteja endividada e precisa sair do sufoco. Ou pode ser que você seja mãe e não quer abrir mão de acompanhar o crescimento do seu filho, mas ao mesmo tempo quer ter sua independência financeira. Ou talvez você esteja aposentada e queira se sentir produtiva novamente, ou simplesmente queira complementar a renda para viver com mais tranquilidade. E deixa eu te falar uma coisa muito importante. Não existe motivo pequeno ou bobo. Todo motivo é válido. Porque é ele que vai te manter firme até alcançar o resultado. Então me conta aqui nos comentários qual é o seu motivo. Escreve aqui que eu quero saber. E aí, você comentou? Então agora vamos continuar.
Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma se interessou pelo mundo dos aromas e quer entender como transformar isso em uma renda. E antes de continuar, eu quero te dar uma dica muito importante. Pega papel e uma caneta, porque tudo que eu vou te ensinar aqui pode fazer diferença nos seus resultados. Ah, Gabi, mas por que eu preciso anotar? Porque quando você anota, você presta mais atenção, você fixa melhor e, principalmente, começa a transformar conhecimento em ação. Então pega papel e caneta e vem comigo. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar quantos aromatizadores você precisa vender para ganhar a mesma coisa que uma pessoa que trabalha 8 horas por dia e recebe um salário mínimo? Uma pessoa que trabalha de carteira assinada, normalmente, passa cerca de 8 horas por dia trabalhando fora de casa. E no final do mês, ela ganha 1.621 bruto. E agora vem a parte que quase ninguém para calcular. Um aromatizador de 250 ml, usando os fornecedores que eu e as minhas alunas utilizamos, tem um custo mais ou menos de uns R$25. E ele pode ser vendido tranquilamente por R$80. Ou seja, estamos falando de aproximadamente R$50 de lucro com um único aromatizador. Então presta muita atenção nessa conta aqui. Produzir um aromatizador leva em média uns 5 minutos. Se você produzisse apenas um aromatizador por dia e vendesse esse aromatizador por R$80, no final do mês você teria um faturamento de aproximadamente R$2.400. Ou seja, 5 minutos de produção por dia poderiam gerar mais que um salário mínimo no mês. Percebe a diferença? Quantos minutos do seu dia você acha que conseguiria separar para começar algo assim? 5 minutos é menos tempo do que muita gente passa rolando o celular antes de dormir. Então, enquanto muitas pessoas passam 8 horas por dia fora de casa, existe a possibilidade de começar um negócio trabalhando alguns minutos por dia dentro da sua própria casa. E claro, eu não estou aqui dizendo que tudo acontece da noite para o dia. Todo negócio exige dedicação, constância, aprendizado. Mas o que eu quero abrir a sua mente é para uma coisa muito importante. Existe uma forma diferente de construir uma renda. E aí talvez você esteja pensando agora, se dá tanto dinheiro assim, por que não está todo mundo fazendo aromatizador? E a resposta é muito simples, porque falta coragem para dar o primeiro passo, falta coragem para sair da zona de conforto. E talvez você pense, ai Gabi, mas eu não estou nada confortável com a minha realidade. Então deixa eu te fazer uma pergunta muito direta. Qual é o seu plano para mudar isso? Porque muitas vezes a gente prefere continuar no ruim conhecido do que arriscar o bom desconhecido. E essa é a realidade de muita gente. Mas eu quero que você saia dessa aula com uma decisão. Então anota essa frase agora aí no seu celular ou no seu caderno. Eu não vou sair dessa imersão sem um plano para mudar a minha realidade. Anotou? Porque ao longo dessas aulas eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer. E eu tenho uma grande novidade para vocês. Nós teremos aula prática nas 3 aulas da imersão. Isso mesmo, aqui não é só teoria não, nós vamos colocar a mão na massa. E na 3ª aula eu vou te entregar a receita de um produto que é campeão de vendas das minhas alunas. Um produto que muita gente vende todos os dias. Então, quem perder a 3ª aula vai estar literalmente perdendo dinheiro. Eu, normalmente, não faço isso. Mas nessa imersão, eu decidi abrir esse conteúdo para vocês. Então, fica comigo até o final, porque a partir de agora, nós vamos entrar na parte que começa a abrir a sua visão para esse mercado. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa muito importante. Porque talvez você esteja aí do outro lado pensando, tá, Gabi, mas por que justamente aromatizadores? Por que não outro produto artesanal? Por que não velas, sabonetes ou qualquer outra coisa? E a resposta é simples. Existem produtos que são bons e existem produtos que são estrategicamente inteligentes de vender. E os aromatizadores fazem parte desse segundo grupo. Eles têm algumas características que facilitam muito a vida de quem está começando um negócio em casa.
E é exatamente por isso que tantas mulheres conseguem começar do zero e transformar isso em uma renda. Por isso que o primeiro pilar que eu quero te mostrar são as características e os pontos fortes dos aromatizadores. E quando você entender isso, vai perceber por que esse produto é tão incrível para quem quer começar. E o primeiro ponto é porque ele é fácil de fazer. O aromatizador tem um preparo muito simples. Com uma boa receita, qualquer pessoa consegue produzir. Talvez você já até tenha feito algum, mas às vezes ele ficou com um cheiro fraco, ou com um cheiro de álcool, ou o perfume não fixou direito. E isso acontece porque muitas receitas que ensinam na internet não ensinam os detalhes que fazem um aromatizador ter aquela qualidade profissional. O segundo ponto é porque ele é rápido de produzir. Ao contrário de outros produtos artesanais, como as velas ou os sabonetes em barra, que exigem várias etapas e tempo de espera, o aromatizador é muito mais rápido. Eu mesma levo cerca de 5 a 7 minutos para preparar um. Ou seja, se você separar 20 minutos do seu dia, já consegue produzir algumas unidades. Mesmo que você tenha uma rotina corrida, mesmo que você trabalhe fora, mesmo que tenha filhos ou outras responsabilidades. E agora vem um ponto que muitas pessoas se surpreendem. Os utensílios são extremamente simples. Na verdade, a maioria das pessoas já até tem em casa. E eu quero te mostrar isso na prática. Oi meninas, vamos agora para a nossa aula prática. E nessa aula, eu quero te familiarizar no mundo dos aromas. Eu quero te mostrar algumas embalagens, as nossas matérias-primas, os nossos materiais de apoio, para você entender um pouquinho melhor. Nós precisamos de, basicamente, 3 materiais para fazer um aromatizador. Primeiro é o álcool de cereais. Gente, não é base pronta, é álcool de cereais, não é álcool de mercado, álcool de posto, é um álcool próprio para aromatizadores. Esse daqui é um galão de 5 litros, mas também tem na versão de 1 litro, tá? Depois a gente precisa de uma essência de boa qualidade, com uma boa intensidade e lipossolúvel, à base de óleo. Essa daqui é a essência da nossa marca, a gente vende e envia para todo o Brasil, tá? E tem 100 ml essa daqui. E por último, a gente precisa de uma água filtrada, que é aquela água que a gente bebe. Pode ser do bebedouro que você usa ou comprar no mercado. Só não pode usar a da torneira que contém cloro, porque o cloro atrapalha, tá? Então, basicamente é isso. E como material de apoio, a gente usa apenas um copo medidor e uma espátula de silicone. Olha só como é fácil, barato, é fácil de achar, barato, não precisa de máquinas pesadas, grandes, caras. Então, é algo assim realmente muito acessível. E agora vamos partir para alguns modelinhos de embalagens. Eu quero te apresentar alguns vidros, alguns que eu mais vendo aqui. Existem vários modelos no mercado, existem de várias cores, vários tamanhos, trabalhados, decorados. Para quem está começando, eu gosto de indicar esses transparentes aqui, que eles são mais baratos e mais fáceis de vender, tá? Então, para quem está começando, é uma boa opção. Nós temos aqui, esse daqui chama Square, 250 ml. É um vidro clássico, é um tamanho padrão, 250, é um tamanho ótimo. Esse daqui é o bocal luxo dourado. Eu já vou falar com vocês melhor sobre o bocal, tá? Então esse aqui, 250 ml, ele é mais compridinho. Esse daqui é o cubo 250 ml. Também, né, tem o mesmo tamanho, só que um outro modelo. E ele é o meu campeão de vendas. Ele tem um ótimo custo-benefício, ele é barato. A gente vende super bem dele, eu compro de caixa fechada, vendo rapidinho. E nessa versão cubo, tem também ele em 100 ml. E eu gosto de ter essa opção menor, para você ter ali uma opção como presente, para alguém que quer um vidro menor, né, que é uma coisa mais simples. Então, esse daqui é 250 ml e esse é o mesmo modelo na versão 100 ml. E aí, nós temos um que eu sou apaixonada. Ele chama Jolie 300 ml. Ele é um pouquinho maior que aqueles que eu mostrei. É uma versão um pouco mais luxo, para você que às vezes quer ter ali uma opção para um presente mais chique. Alguém quer, às vezes, também deixar ali numa recepção, numa loja. Ele chama bastante atenção. Ele é lindo. E agora, a gente vai falar sobre o bocal. Quero mostrar para vocês algumas opções.
Essas daqui que eu mostrei para vocês é a dourada, né? O luxo dourado. Nós temos também nessa versão luxo a prata. Olha que linda essa cor. Rosé, talvez não dê para diferenciar muito, mas ele é um rosézinho mais clarinho. Tem também o preto. Gente, essa versão preta aqui é ótima, às vezes para um cliente homem que quer algo mais neutro, para um ambiente de trabalho. Então é legal até para você fazer ali uma decoração, fica muito legal. E todas esse bocal, eles vêm com um lacre, tá bom? Porque aí você já faz o produto e já envia para o cliente no vidro, já tá lacradinho, fechado. Aí o cliente vai abrir, remover o lacre e voltar o bocal para dar acabamento. Tá vendo? Olha que legal. E aí, nós temos também a versão PET, que é o plástico. Esse daqui, a gente tá com a tampa lacre, porque esse aqui você pode usar como refil, né? A pessoa já tem um vidro, vai comprar só o líquido, você envia nessa embalagem. E essa embalagem é super barata, tá? E ela também pode ser transformada em um aromatizador, porque aí você já tem uma opção mais simples, mais em conta, para quem quer um presente mais em conta, é só você colocar o bocal. Esse mesmo bocal que dá no vidro, ele também dá na embalagem PET, então você pode ter essa mesma opção para ser um aromatizador, ou se você usar essa tampa aqui, que é a tampa lacre, como um refil. Olha que bacana. Seguindo essa linha PET, a gente tem na versão Home Spray, tá? Esse daqui é 200 ml e esse aqui é 500 ml. Eles estão com gatilho spray. Esse aqui é de plástico, né? Essa cor a gente chama de cor natural. Tem também dourado, né? Tem um pouquinho, às vezes, diferente. Mas é uma versão mais simples, porque às vezes o Home Spray ele não é tanto decorativo. Então, às vezes ele fica escondido, guardado. Ele pode ser nessa opção mais simples. Mas também, se você quiser fazer uma versão um pouco mais premium, mais luxo, a gente pode trocar esse gatilho mais simples e colocar o gatilho spray luxo, super luxo. Olha que lindo que fica. E aí, esse daqui também dá nos vidros, que é aí que você pode criar kits. Então, vamos lá. A pessoa quer um aromatizador e um home spray para fazer um kit. Você pode fazer o aromatizador e aí o mesmo vidro você pode usar e transformar ele num home spray. E aí você faz o vidro um igual de aromatizador e um de home spray e você faz o kit. Olha que legal. Então você vê que com o mesmo vidro você pode transformar ele só trocando o bocal, tá vendo? Então ele pode ser um aromatizador, ele pode ser um home spray e ele pode ser um sabonete líquido. Só você colocar a válvula. Olha que legal. Então você não precisa ter, às vezes, um vidro para o sabonete líquido, um vidro para home spray, um vidro para aromatizador. Com o mesmo vidro, você só vai trocando aquilo que você for fazer, né? Home spray, sabonete líquido, aromatizador. E assim você cria uma cartela enorme de produtos. E aí, continuando aqui, a gente tem algo muito importante no mundo dos aromas, que são as varetas. A gente tem que dar uma atenção especial, porque as varetas corretas, na quantidade certa, no tamanho certo, elas fazem a diferença no seu produto. Essa daqui é a vareta de madeira própria para aromatizador. Não é vareta de churrasco, palitinho de churrasco, porque os de churrasco eles são próprios para não passar o aroma para o ambiente. Esse daqui, elas são próprias para exalar, tá? Então, essa de madeira tem essa na versão maior para um vidro mais comprido, ou nós temos também ela na versão menor, às vezes para um vidro mais baixo. A de madeira, ela tem que ser virada com frequência, às vezes 1 ou 2 vezes por dia, todos os dias, e ela faz o seu produto durar mais, tá? Ela não suga tanto o produto, mas a explosão dela é um pouco menor. Já as varetas de fibra, elas têm uma explosão muito maior. E elas não precisam ser viradas, só que elas sugam mais o produto, então o produto acaba mais rápido.
E nós temos, nas varetas de fibra, nós temos ela na nude, que é a cor da de madeira, tá vendo? Tem também ela na opção branca, ó, pra você colocar numa clínica, numa área ali da saúde, fazer um aromatizador nessa pegada, fica legal. E também tem a preta. Imagina você fazer um aromatizador com esse bocal preto e colocar as varetinhas pretas. Fica super legal. Então essas daqui são as varetas de fibras. E assim, não tem uma melhor que a outra. As duas são legais e elas juntas podem fazer o seu aromatizador ser muito melhor. Ele exala bem, tem uma durabilidade legal. Então é legal você ali mesclar um pouquinho elas. E finalizando, a gente tem algo muito importante. As etiquetas. Eu tenho 2 modelos aqui e eu vou explicar um pouquinho melhor. Por que etiqueta? Primeiro, que ela dá um acabamento para o vidro, deixa o vidro mais bonito. E o mais importante, o cliente tem o seu contato. Então vamos supor que você deixou um vidro numa loja. Hora que alguém entrar cheirar, vai gostar? Vai olhar e vai saber onde comprar. Vai ter o seu Instagram, o seu WhatsApp, o nome da sua loja, entendeu? E aí eu tenho essa versão aqui, que é na versão branca, tá? Ela é fácil de achar. O pessoal que trabalha, que imprime, que tira xerox, eles imprimem. Aqui, isso aqui é um papel adesivo fotográfico, tá? E ela é super barata. Essa aqui é uma versão, às vezes, no começo eu comecei a fazer com ela, porque ela é mais barata e super dá certo. E aí, hoje eu já investi na opção de essa daqui chama adesiva transparente, tá? Ela fica com um fundo transparente. Eu vou colocar num vidro aqui para vocês verem. Ó, ela fica só o escrito e fica transparente. Ela é legal porque eu acho ela mais chique, mais minimalista e ela não tampa a decoração de dentro do vidro. Essa daqui já tampa, entendeu? Mas é uma opção legal também para você que às vezes não pode investir muito, porque essa transparente, às vezes, além dela ser um pouco mais difícil de achar, ela é um pouco mais cara. E é isso que a gente precisa para começar. Eu quis trazer essas opções para vocês ir se familiarizando, entendendo. E a nossa cartela aqui fica infinita, a gente pode trabalhar aqui com infinitas opções e atender os clientes com muita qualidade. Agora, outro ponto muito forte dos aromatizadores é a durabilidade. Diferente de alguns produtos artesanais que podem estragar rápido, os aromatizadores têm uma validade longa. Isso significa que você pode produzir, armazenar e vender com tranquilidade, sem medo de perder produto ou dinheiro. E agora nós vamos falar de um ponto que todo mundo gosta. Os aromatizadores têm um custo baixo e um lucro alto. Os aromatizadores têm os melhores custos-benefícios entre os produtos artesanais. E além disso, você pode aumentar o valor percebido de várias formas. Por exemplo, você pode usar frascos diferentes, criar kits lavabos com sabonete líquido ou até adicionar algumas varetas decoradas. Com esses pequenos detalhes, o produto fica muito mais valorizado e isso permite trabalhar com uma margem de lucro ainda mais alta. Mas agora vem a parte que eu mais gosto, a recorrência, e essa é a cereja do bolo. Porque o aromatizador é um produto que acaba e quando acaba, o cliente precisa comprar de novo, seja para casa, para o carro, para o escritório ou para presentear alguém. Ou seja, quando o cliente compra de você, gosta do seu produto e sente o perfume, ele vai voltar. E isso faz com que você construa uma cartela de clientes recorrentes e não apenas vendas isoladas. Por isso é tão importante ter um produto de qualidade. Agora deixa eu recapitular rapidinho aqui os pontos que fazem os aromatizadores ser um dos melhores produtos para vender. Ele é fácil de fazer, rápido de produzir, utensílios simples, poucos ingredientes, alta durabilidade, custo baixo e lucro alto e recorrência de clientes. E agora eu quero saber de você, qual desses pontos mais te surpreendeu? Escreve aqui nos comentários o que mais chamou a sua atenção. Eu quero ver quem realmente está aqui acompanhando a aula. Eu me chamo Valéria, né? Vou fazer 55 anos agora, dia 24 de outubro. Quem me incentivou foi a minha filha, que ela tem
uma sala de micropigmentação. Aí a gente foi, conversou com o vendedor, né? Aí, como você sempre diz, né? Que aquela fórmula pronta não dá certo, né? Aí o vendedor vendeu aquela fórmula, né? A gente nem sabia que tinha o álcool. Depois que a gente ficou sabendo que tinha o álcool, né? Aí a gente comprou aquela fórmula pronta, né? E não cheirava, não cheirava. A essência no potinho cheirava. Só que quando você faz com aquele produto misturado, não tinha cheiro nenhum. Aí eu comecei a te seguir, falei assim, vai ter uma mentoria, mamãe vai assistir as mentorias e a gente vai acertar essa essência. Você vai ver como que a gente vai descobrir o que a gente está errando. Errado. Sim, que a gente aconteceu. Né? Eu te conheci, eu acho que foi em maio. Em maio. Aí a gente começou, aí as meninas iam lá ser atendida lá no ateliê dela, né? Aí falava assim, nossa, mas que cheirinho gostoso. Quem é que faz esse cheirinho? Eu falei assim, minha mãe. Ela falou assim, será que ela não faz um pra mim? Aí as meninas falam assim, nossa, a gente chega aqui, o cheirinho tá lá embaixo. A primeira compra quem fez foi meu marido, né? Ele investiu R$ 400. Aí logo que eu já vendi, acho que 2 ou 3 kits já, eu já tive o retorno já. Aí eu já peguei e comprei mais material. É ótimo, menina. Você dá muitas dicas, você ajuda, dá apoio pra gente. Se a gente tem alguma dúvida, a gente manda lá, você já responde, não demora para responder, né? Você e a sua equipe, né? Então é super fácil. E eu sempre indico o curso de vocês, a mentoria de vocês, que é quem não tem experiência nenhuma, nossa, num instantinho tá craque. Você atingiu, vai receber essa plaquinha da sua meta de 3 mil em vendas em menos de 30 dias, foi, né? Em menos de 30 dias, mais de 3 mil, né? Isso. Nossa, eu fiquei muito feliz fiquei. Nossa, nem imaginava que eu ia vender tanto assim. Meu esposo ainda trabalha, né? Ele é porteiro, né? E aí a gente quer ver se ele para de trabalhar só pra gente viver só nos aromatizadores, né? E é rápido, né? É uma coisa assim que você tira alguns minutinhos, você faz um monte e já coloca já no estoque, né? Eu tenho costume assim, eu comprei garrafas, né, de 1 litro e faço, né? Deixo sempre nas garrafas, né? Aí, quando já tem pedido, eu já pego, despejo nos vidrinhos e já vamos embora. Já monta e já entrega. Com pouco investimento, você já consegue vender já. É rápido, o investimento, você investe R$ 100, daqui uns dias você já está dobrando aquele valor, já dá para fazer uma compra grande e tudo. E a gente sempre agradece, assim, as meninas, né? As minhas filhas, o meu esposo, né? A você, a sua equipe, tudo. A gente sempre agradece, porque se não fosse vocês, a gente também não saberia o segredo certinho. E as meninas que estão começando agora, se dediquem, que logo, logo é vocês que estão recebendo as plaquinhas também. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa que muita gente só percebe depois que já está nesse mercado. Até agora, nós falamos sobre o produto, sobre como os aromatizadores são simples de fazer, rápidos de produzir e têm um ótimo custo-benefício. Mas existe outro ponto que faz muita gente conseguir transformar isso em uma renda. E talvez essa seja uma das partes mais importantes de toda a nossa imersão, que é o mercado dos aromas. Porque talvez você esteja aí pensando, tá, Gabi, mas será que tem mercado para tudo isso mesmo? E a resposta é, tem muito mais mercado do que a maioria das pessoas imagina. Os aromatizadores fazem parte de algo que está cada vez mais valorizado, a experiência do ambiente. Hoje, praticamente todo mundo gosta de entrar num ambiente e sentir um cheiro agradável. Um ambiente que transmite sensação de limpeza, de conforto, de bem-estar. E isso aparece em muitos lugares. Consultórios médicos e odontológicos, por exemplo. Eles gostam de manter o ambiente perfumado para receber pacientes. As lojas de roupas e boutiques usam os aromas para deixar a experiência do cliente mais agradável. Escritórios e empresas buscam criar um ambiente mais confortável para os funcionários e para os clientes. Salões de beleza e spas adoram criar um clima mais aconchegante. E hotéis e pousadas que valorizam essa experiência sensorial para os hóspedes. Olha quantas possibilidades! Ou seja, o aroma deixou de ser apenas um detalhe. Hoje ele faz parte da experiência do ambiente. E sabe o que acontece na prática? Muitos dos aromatizadores que encontram por aí não são bons. Ou têm um cheiro fraco, ou ficam com cheiro de álcool, ou simplesmente não fixam direito no ambiente. E do outro lado, existem marcas muito sofisticadas com os preços tão altos que acabam ficando fora da realidade de muita gente. E é exatamente aí que surge uma grande oportunidade.
existe muito espaço para quem oferece um produto de qualidade, com perfume bom e um preço acessível. E foi exatamente assim que muitas das minhas alunas começaram a se destacar. Quando você tem um produto bom, as pessoas percebem e você não precisa entrar naquela guerra de preços que acontece em tantos outros mercados. Agora pensa comigo por um instante. Quantos desses lugares existem aí na sua cidade? Mesmo que a sua cidade seja pequena, são vários. E muitos desses lugares talvez ainda nem tenham aromatizadores. A oportunidade pode estar mais perto do que você imagina. As pessoas já gostam de um ambiente perfumado. O que muitas vezes falta é alguém que ofereça um produto realmente bom. E é exatamente isso que eu quero te mostrar ao longo dessa imersão. Como transformar algo tão simples em um produto que as pessoas queiram comprar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Pensa aí na sua cidade. Quantos salões de beleza existem perto da sua casa? 5? 10? 20? Agora imagina se apenas 3 comprassem aromatizadores de você. Você já pensou? Às vezes a gente acha que precisa de milhares de clientes, quando na verdade poucos clientes certos já conseguem gerar uma renda muito boa. Agora me conta aqui nos comentários, qual desses lugares você consegue imaginar vendendo aromatizadores aí na sua cidade? Consultórios? Salões? Lojas? Escreve aqui para mim. Por exemplo, eu tenho uma aluna, a Dayana, que começou fazendo uma parceria com o Lava Jato, fazendo aromatizadores de carro, e as vendas explodiram. Porque quando você começa a olhar ao seu redor com essa visão, você percebe que as oportunidades estão muito mais perto do que parecia. E lembra, quanto antes você começar, mais rápido você pode aproveitar essa oportunidade. Se você chegou até aqui comigo, parabéns! Isso já mostra que você realmente está aberta a aprender algo novo e buscar uma nova fonte de renda. Até agora nós falamos de 2 coisas muito importantes. Primeiro, sobre o produto e por que os aromatizadores são simples de fazer, rápidos de produzir e têm um ótimo custo e benefício. E depois nós falamos sobre o mercado e como existe uma demanda enorme por ambientes perfumados em casas, lojas, consultórios e empresas. Mas agora eu quero te mostrar o terceiro e último pilar para transformar isso em uma renda mais consistente. E esse pilar pode fazer muita diferença nos seus resultados, que é a cartela de produtos. Agora eu quero te fazer uma pergunta bem rápida. Você acha que é possível faturar R$3.000 por mês vendendo apenas um único produto? Escreve aqui no chat para mim. Sim ou não? E a resposta é sim, é possível. Os aromatizadores de varetas, inclusive, é o que eu mais vendo. Mas quando você começa a trabalhar com aromas, você percebe uma coisa muito mais interessante. Você não está vendendo apenas um produto. Você começa a criar uma linha de produtos que se complementam. Por exemplo, imagine uma cliente que começa a comprar um aromatizador para a sala da casa dela. Na próxima vez, ela pode querer também um home spray para usar nas cortinas, nas toalhas, talvez uma água perfumada para deixar a cama mais cheirosa, um aromatizador de carro para manter o carro perfumado também, ou até um kit lavabo para presentear alguém. Percebe o que acontece? Muitas vezes a cliente não compra apenas uma coisa, ela leva 2, 3 ou até um kit completo. E é exatamente assim que muitas das minhas alunas começam a sair de uma venda de R$80 para vendas de R$200 ou até R$300 no mesmo pedido. Mas deixa eu te tranquilizar em uma coisa, você não precisa começar com tudo de uma vez, muito pelo contrário. A forma mais inteligente de começar é com um produto principal, que normalmente é o aromatizador de varetas, ou até mesmo o home spray, se você quiser começar investindo um pouco menos. E conforme você vai conquistando os clientes, você pode ir apresentando novos produtos. Isso mantém o interesse das pessoas e faz com que elas voltem a comprar de você várias vezes. Agora me conta uma coisa, você já imaginava que o mundo dos aromas tinha tantas possibilidades assim? Ou será que hoje você começou a enxergar esse mercado com outros olhos? Escreve aqui no chat para mim. E agora eu quero te dar um spoiler do que vem na próxima aula.
Na nossa próxima aula da imersão, nós vamos montar e decorar alguns desses produtos juntos, passo a passo. Então, se você gostou de tudo que você viu até aqui, eu já te aviso, você não pode perder a próxima aula. Meu nome é Bianca, eu tenho 29 anos, eu sou de Carneirinho, Minas Gerais. Sou casada, tenho uma nenenzinha de 1 ano e 7 meses. E entrei nesse mundo dos aromas junto com a Gabi. Eu estou começando do zero. Sabe como quando você tem a sensação de que pela primeira vez na vida você está fazendo uma coisa que você ama, que você gosta muito de fazer? Eu trabalho em uma empresa já tem 5 anos. Só que é uma rotina difícil, sabe? Porque é cansativo, eu saio cedo, volto quase à noite. Aí agora eu tenho uma neném. E até me inspirou também a começar os aromatizadores, né? Porque eu tenho muita vontade de trabalhar em casa com a minha filha. É uma coisa rápida que você pode fazer a qualquer hora do seu dia e ganhar praticamente, talvez, o que você ganha no mês, você ganha com os aromatizadores e até mais, né? Nas primeiras semanas eu nem acreditava de tanto Pix que ficava caindo na minha conta. E é uma coisa que te dá retorno muito rápido. Eu queria fazer uma mudança aqui na minha casa, na cozinha. Na primeira semana, eu consegui pagar o valor pro pedreiro, o valor de R$ 2.200. No início, a gente fica com medo, né? Porque é uma coisa nova. Todo mundo quer uma casa cheirosa, sabe? Um ambiente, assim, agradável. As pessoas pediu tanto, que meu marido vai ter que sair do seu serviço. É uma coisa que dá super certo, sabe? Eu já faturei mais de R$ 5.000. Muitas pessoas têm medo de começar alguma coisa, de pensar que não vai dar certo. Só que dá certo sim, você só precisa ter coragem, deixar o medo e começar. E o mais importante é você encontrar uma pessoa que pega na sua mão e te ensina de verdade, né? Que você não vai ficar com dúvida, né? E assim, eu me sinto muito feliz em ter participado do curso, né, com você. Na primeira semana, quando eu entrei no grupo da Essência Lucrativa, eu já fiz, assim, amizade com as meninas que tá lá, e a gente troca também experiência e o suporte também. Qualquer horas que você manda mensagem, você tem um retorno, você não fica com dúvidas, né, do que você tá fazendo. Não tem como dar errado. Começa logo, porque vai dar certo. Eu moro numa cidade muito pequena. Aqui tem 10 mil habitantes. E eu pensei que eu ia ficar tão rápido. Eu usei as estratégias, né, nas redes sociais, porque o curso também passa isso, né? As estratégias, né? O que a gente pode estar postando no Instagram para poder atrair os clientes. Através de você já capta ali mais 2, 3 clientes. Eu estou muito feliz mesmo nesse caminho por fazer parte desse grupo e agradeço você imensamente por tudo mesmo. E hoje você deu os primeiros passos na direção certa. Mas antes de terminar, vamos recapitular rapidinho o que vimos aqui na nossa primeira aula. Primeiro, eu te contei um pouquinho da minha história e como eu me tornei uma especialista em aromatizadores. E depois, nós falamos sobre o primeiro pilar, que são as características que fazem dos aromatizadores um produto tão interessante para vender. Eles são fáceis de fazer, rápidos de produzir, usam poucos ingredientes e têm um custo muito acessível para começar. E além disso, tem algo que eu amo nesse mercado, que é a recorrência. Ou seja, quando o cliente gosta do seu produto, ele volta para comprar de novo. Depois nós falamos sobre o segundo pilar, que é o mercado dos aromas. Você viu que hoje existe uma demanda enorme por ambientes perfumados. Em casas, lojas, consultórios, empresas e muitos outros lugares. Ou seja, existe muito mais oportunidade nesse mercado do que a maioria das pessoas imagina. E por fim, nós falamos sobre o terceiro pilar, que é a cartela de produtos. Porque quando você começa a trabalhar com aromas, você não vende apenas um produto. Você pode criar uma pequena linha de produtos que se complementam e isso aumenta muito o valor das suas vendas. Mas agora vem a pergunta que muita gente se faz nesse momento. Tá, Gabi, mas como que eu vendo tudo isso? Como que eu encontro clientes? Como eu faço as pessoas comprarem de mim?
E deixa eu te contar uma coisa muito importante. Existe um erro que faz muita gente tentar vender aromatizador e simplesmente não conseguir clientes. A pessoa até faz o produto, posta uma foto, mostra para os amigos, mas as vendas não acontecem. E na próxima aula eu vou te mostrar exatamente qual é esse erro. E mais importante, vou te mostrar de forma simples como começar a vender, mesmo que você seja tímida, mesmo que você tenha vergonha e mesmo que você nunca tenha vendido nada antes. Porque vender não é um dom, vender é uma técnica que pode ser aprendida. Então, se você quer descobrir como transformar tudo isso em vendas de verdade, eu te espero na aula 2 da imersão Essência Lucrativa. Ah, e se você ainda não me segue lá no Instagram, já aproveita para me seguir. É @essência_lucrativa. E comenta lá no post da aula 1 o que você achou dessa aula. Eu vou ficar muito feliz em ler o seu comentário. E aí, você acha que dá conta? Eu tenho certeza que sim. Se eu conseguir, você também consegue. Então, um grande beijo e nos vemos na próxima aula. Experiência zero e não me arrependo. Não me arrependo. Está sendo uma experiência muito boa e eu tô vendo, assim, eu tô vendo a possibilidade de conquistar o meu espaço, sabe? Não é só financeiramente, sabe, Gabi? É você saber que você está trabalhando com um produto bacana, que as pessoas gostam, entendeu? Nossa, é super satisfatório. É muito bom. E assim, quando o produto é de qualidade, tem como a pessoa não gostar? Não tem como a pessoa não pedir de novo, entendeu? Que é isso, a pessoa, todo lugar que eu vou, que a pessoa comprou, toda vez que eu falo com a pessoa, eu não vejo a hora de já pedir outro, porque o meu já vai acabar e eu não fico sem mais, tá? Assim, é muito gostoso isso. Eu precisava de uma renda extra rápida. Eu queria algo que me desse um retorno e que não fosse dificultoso, trabalhoso, né? Uma coisa simples. Então, para mim, o aromatizador, ele é uma coisa prática, fácil de fazer e dá um retorno rápido. Então, para quem está pensando, é uma coisa que dá resultado. Porque eu gosto disso, eu gosto de ter resultado. Eu sou uma pessoa que, igual eu falei para você, eu tenho que ver para crer. E é uma coisa que realmente me deu resultado e foi rápido. É uma coisa que dá retorno, porque uma pessoa mostra para outra e a pessoa sente o cheiro na casa da outra e quer conhecer. E assim, sem sair de casa eu vendo. Eu trabalho fora, eu trabalho como porteira. Eu ia te perguntar. Então, você tem um trabalho fora, né? Tenho um trabalho fora, sou casada, cuido da casa e meu marido aluga rancho, então eu ainda ajudo ele com os aluguéis do rancho. Então eu consigo conciliar e eu faturo esse investimento porque eu ainda não tenho 100% do meu tempo para isso. Se eu fosse totalmente voltada para isso, eu faturaria muito mais. Olá, boa noite. Recebi a minha encomenda hoje. Vamos lá, abrir. Isso aqui, na verdade, é uma conquista muito esperada de quando eu comecei a trabalhar com as minhas essências. Todas as alunas que obtiveram o mérito e obtiveram os lucros, os objetivos do mês, dentro de um mês, recebem isso. Vou ler para vocês. Parabéns, querida Angélica, parabéns por essa conquista incrível. Estamos enviando com muita alegria a sua merecida plaquinha de reconhecimento pelo faturamento de 3.000 em 30 dias com aromatizadores. Que orgulho ver o seu esforço e dedicação dando frutos tão rapidamente. Sua determinação e empenho são inspiradores e essa conquista é apenas o começo de muitas outras que virão. Continue se dedicando e acreditando no seu potencial, pois você é capaz de alcançar muito mais.
vamos estar registrando e compartilhando, né, com a nossa querida, maravilhosa mentora Gabriela Fernandes. E mantenha-se firme nos seus objetivos e lembre-se, o sucesso é uma jornada contínua. Que Deus abençoe, capacite e sustente você nessa jornada. Estamos aqui para te apoiar em cada passo e comemorar cada conquista com muito carinho e admiração. Gabi Fernandes, minha mentora no meu curso de aromatizadores. Isso é uma conquista muito grande e sou grata a Deus e grata a Gabi. Continue, se esforcem. Sonho só pode ser realizado se você correr atrás e ter fé. Essa é a minha conquista.